Olá, professores, sejam todos bem-vindos à nossa aula de trabalho pedagógico coletivo. Estamos na semana B. Nosso tema continua sendo sobre gamificação, como gamificar nossas aulas. Espero que estejam todos bem, né? Eu sou o formador, professor especialista em currículo na área de tecnologia, Daniel Marques. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu estou falando em nome da Diretoria de Ensino da região de Itaquaquecetuba. Nossa coordenadora de equipe curricular é a Roseli Alves. E eu quero fazer uma ressalva aqui também para a nossa dirigente regional de ensino, Núbia Ferreira de Mello. Em relação ao nosso roteiro formativo, nós estamos falando sobre gamification e vamos falar especificamente sobre duas siglas mágicas que podem estar mudando a sua visão didática em relação ao planejamento das suas aulas, né? Sabemos que o quanto tem avançado a tecnologia nos últimos anos, né? Nem sabemos como vão chamar essa era, né? Qual será o nome dessa era no futuro? Será a revolução tecnológica? Não sei como vai ser a nomenclatura que darão para esse período que nós estamos vivenciando aqui diante dos nossos olhos. Conviver com uma pandemia trouxe resoluções de problemas que envolvem a tecnologia de diversas formas diferentes. Isso teve uma amplitude gigantesca. Era improvável tentar prever o quanto iríamos evoluir quanto seres humanos em relação à tecnologia, né? Na BNCC especificamente, a gente trata do contexto educacional tecnológico da seguinte forma. Nós temos lá previsto na BNCC para que todos os docentes de todos os componentes curriculares diferentes estejam conectados com o universo tecnológico, esteja conectado com a evolução humana. Então, nós temos as TICs e as TEDICs. TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação. Já as TEDICs, com esse D especial aí, é a tecnologia digital da informação e comunicação. Pensando nesse sentido, nós percebemos o seguinte: nós temos a possibilidade de trabalhar com conceitos de aulas gamificadas, tanto on quanto offline, ou seja, plugados ou desplugados. Em relação à BNCC, fala o seguinte sobre tecnologia. Assim, a BNCC prevê que a escola possibilite aos estudantes apropriar-se das linguagens tecnológicas digitais e tornar-se fluentes em sua utilização. Deve acontecer também a consolidação da aplicação dos recursos tecnológicos em cada componente curricular, conforme explicitada nas orientações para a educação infantil, o ensino fundamental, no ensino médio e podemos dizer também, principalmente no ensino superior, já pensando além, né? Uma vez que o universo educacional tem laços estritamente ligados com o mundo real, ou seja, somos um reflexo da sociedade. Então, muitas coisas que estão acontecendo nesse momento na sua unidade escolar é um reflexo do que realmente está acontecendo no entorno da sua comunidade. Então, esse diálogo tem que ser muito estreito, deve haver um alinhamento para que todas essas aprendizagens, todos esses objetos de conhecimentos que estão sendo ofertados aos estudantes tenham um significado, né? A tríade em relação às metodologias e tecnologias acontecem da seguinte maneira, na seguinte ordem. Todos nós, seres humanos contemporâneos, vivemos agora no século XXI, temos um acesso facílimo, muito fácil, à informação. Muitas vezes a gente nem está atrás da informação e ela chega até a gente, né? Então, dentro das tríades metodológicas, em relação à tecnologia, primeiro, a gente sabe que
qualquer ser humano vai ter um acesso facílimo à informação. A diferença está entre informação e formação a partir do momento que algo precisa ser trabalhado dentro do universo escolar. Quando a gente pensa em formação, é a gente tratar diversas informações de maneira didática, fazendo o que a gente pode dizer como uma curadoria digital. É importantíssimo que o professor não deixe os estudantes à deriva nesse mar de informações. Então, toda vez que a gente tem um número gigantesco de informações que a gente sabe que vai chegar até o estudante, a gente vai fazer esse filtro, né? Essa curadoria digital, para que esse número gigantesco de informações se transforme realmente numa formação, ou seja, ele está sendo preparado para aquele assunto específico, com todas as habilidades que são necessárias ser desenvolvidas sobre aquele assunto específico. E quais competências aquele assunto pode desenvolver a partir do momento que você transforma todas essas informações numa formação, certo? E por último, mas não menos importante, a transformação, que é o nosso objetivo como docente, né? Como nós nos realizamos quando vemos um estudante em transformação. Esse é realmente a base forte da tríade metodológica em relação à tecnologia. A transformação, ser um cidadão consciente, ético, capaz de receber inúmeras informações, mas ser capaz também de perceber o que tem por trás dessas informações, qual é a intenção dela, certo? Um assunto que eu acho de importância elevadíssima tratarmos aqui hoje nessa ATPC, em relação à tecnologia assistiva. Pode ser que seja um termo desconhecido para alguns de nossos docentes aqui, mas a tecnologia assistiva é uma área do conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, né? Os elegíveis da educação especial, ou em incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Esse trecho desse texto aí é um documento elaborado pelo grupo de trabalho do MEC em relação à tecnologia assistiva. As tecnologias educacionais. Recursos tecnológicos que utilizamos com nossos alunos para proporcionar conhecimento, que vão desde a nossa exposição oral, dialogada, ao uso do computador e dispositivos que estão ligados ao mundo do conhecimento. E nós temos aí a tecnologia de informação e comunicação, como eu coloquei lá no início, né, no roteiro formativo, TIC. Tecnologia de informação. Olha só, em conjunto das tecnologias portáteis que reúnem instrumentos de apresentação visual e sonora e a microinformática, capaz de promover o desenvolvimento de novas relações com as fontes do saber, caracterizada pela interatividade. Trecho do Soares aí falando sobre tecnologia da informação e comunicação, a TIC, prevista na BNCC, também citada no currículo paulista, e ali a gente consegue um número gigantesco de atividades, habilidades, competências referente aos anos séries que você está desempenhando um trabalho aí dentro da sua unidade escolar, muitas vezes conectando as TICs a todos os componentes curriculares de diversas formas diferentes, né? Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e incentivando práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas,
com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas. Aqui, quando falamos sobre softwares livres e recursos educacionais abertos, a gente pode citar a Microsoft, que tem um pacote gigantesco de plataformas variadas que podem estar gamificando suas aulas, né? Ou apenas digitalizando documentos necessários para a prática docente. O Google também tem parceria conosco e temos inúmeras possibilidades de trabalhar com recursos educacionais abertos através da Google e a parceria que nós temos com eles. Em relação à BNCC, as TICs e TTICs, né? Essas palavrinhas aí que acabam confundindo um pouquinho a gente, mas que são de fácil interpretação, uma vez que TIC, tecnologia da informação e comunicação, e as TDICs, tecnologias digitais da informação e comunicação. Mas como trabalhar conceitos de gamificação? Ainda assim, trabalhando de forma desplugada, trabalhando offline. Quando a gente pensa em tecnologia de informação e comunicação, a gente está reduzindo um pouco a amplitude de conceitos ligados à tecnologia, mas não estamos deixando de trabalhar com tecnologia, uma vez que a tecnologia existe desde o homem pré-histórico e tudo que tem a ver com a evolução, com o comportamento, com a cultura, com o conforto do ser humano, está estritamente ligado à tecnologia. Toda vez que o homem constrói algo pensando no seu bem-estar, a gente está pensando em tecnologia. Toda vez que o ser humano desenvolve símbolos, signos, significados, isso é capaz de transformar uma era, né, uma geração. E aí onde entra a tecnologia em vários setores diferentes, né? Se não há uma evolução tecnológica em um determinado período da história da humanidade, não é possível passar para o próximo. Então isso que torna a gente pensar a questão da tecnologia numa amplitude maior, assim, né? Desde os primórdios a gente vem evoluindo, desde os primórdios a gente vem construindo aparelhos, apetrechos tecnológicos, artesanais, sejam eles artesanais ou não, mas não deixam de estar conectado com a evolução humana, ou seja, fazem parte da tecnologia, né? Então, assim, da teoria à prática, vamos pensar um pouquinho sobre gamificação desplugada. Olha só, Gamification of. Desde 2012, com o surgimento do conceito de gamificação, milhares de estudos já foram conduzidos no intuito de verificar os impactos da gamificação na aprendizagem dos estudantes. No entanto, um dos grandes desafios e curiosidades por parte dos professores é como aplicar a gamificação na prática. E como aplicar a gamificação sem o uso de tecnologias digitais. Olha só um trecho, né, de um texto do Wilke Oliveira dos Santos, que é mestre em informática pela Universidade Federal de Alagoas. Olha só, a UFAL. Wilke Oliveira diz o seguinte: discuta os principais benefícios e problemas do uso da gamificação em sala de aula, além de apresentar e discutir possibilidades práticas de uso da gamificação em sala de aula, especialmente sem uso de tecnologia computacional, sem uso de tecnologias computacionais. Jogar e jogar. A vida é um desafio, e se desafiar faz parte da natureza humana. Quase todas as brincadeiras de criança fazem alguma alusão a jogar. Porém, esses jogos possuem diversas características. Por vezes, vem a ser competitivo por natureza, mas se observarmos com atenção, veremos que muitas vezes esses jogos se tornam colaborativos, ou seja, eu desenvolvi esse pequeno trecho bem poético aí, né, para falar a verdade, mas que a gente pensa da seguinte forma: olha só, jogar e jogar. Os desafios precisam ter seus níveis de dificuldade
aumentados de acordo com a apropriação dos objetos de conhecimento dos estudantes. Esse trecho nós desenvolvemos aqui para refletir sobre o seguinte: quando a gente pensa sobre jogo, independente de ser um jogo vinculado a uma aprendizagem, ou seja, uma gamificação, um jogo por puro entretenimento, a gente espera que vamos nos desafiar a princípio, né? Vamos nos desafiar, isso é super saudável, né? Criarmos limites, desafiar nossos próprios limites, vencê-los e criar novas regras para que possamos vencer novos limites que impomos a nós mesmos, né? Mas assim, o interessante disso tudo é que o ser humano ele é competitivo por natureza, mas quando a gente viu na frase anterior lá, na fala anterior, falando sobre a questão do ser humano colaborativo, né? Esses desafios que a gente oferece para o estudante em sala de aula, eles precisam ter seus níveis de dificuldade sendo sempre flexíveis, assim, de acordo com cada estudante ou cada situação de aprendizagem de uma turma. Não pode ser algo fácil demais, porque aí você vai lá, ganha, acaba ficando desmotivado e acaba não dando uma sequência. E também a gente não se espera que seja algo muito difícil, né, para que eles não consigam fazer. A ideia, né, aí entra o profissional, entra o professor. A didática nesse sentido é fazer algo que realmente possa se tornar algo divertido com o passar do tempo, né, para que ele goste de fazer aquilo, para que seja agradável e não seja algo extremamente difícil nem fácil demais. Então, a gamificação, ela vai acontecer na lida do dia a dia, no cotidiano escolar com o estudante, os pequenos desafios de cada atividade, né? Então, assim, esse contexto de gamificar não é porque você vai ter uma aula específica, uma atividade sobre gamificação e ponto final. Não, muitas vezes é ser transparente com o estudante, né, sobre as pontuações de cada atividade, e essa transparência, ela é bacana porque o estudante começa a enxergar onde ele está e aí o que ele precisa fazer para evoluir, e aquilo acaba se tornando, de certa forma, popular no linguajar daquela turma, né? Tal atividade vale tantos pontos, outra atividade. Então isso vai alimentando esse espírito de estar fazendo parte de um processo em que você está utilizando de um recurso gamificado, mas que não deixa de perder a essência, que é a educação. Então, tudo acaba se tornando muito significativo, é uma recíproca verdadeira. O engajamento é quase que imediato por parte de todos os estudantes, porque quem está de fora fazendo, às vezes, corpo mole, não quero participar, não gosto, ele percebe que todo mundo está envolvido, que aquilo é muito importante para aquela turma, e aí acaba envolvendo todos os estudantes nesse processo. Jogar e jogar. Olha só, eu trouxe aqui para vocês falando um pouquinho sobre brincadeiras folclóricas, né? Poderia até colocar aqui alguns brinquedos que têm esse caráter também, mas olha só, vamos pegar aqui um jogo bem antigo, que era o do peão. Aqui a gente já percebe que tem os rapazes brincando ali, os garotos brincando, tem 2 peões na cela, o que vai jogar, tá com o uniforme da seleção brasileira de futebol aqui, ó, tá com o intuito de quê? De tirar esses peões, que é um de cada dos meninos, de dentro da cela para ganhar o peão para ele. Há uma competição ali entre eles. O pipa, apesar de ter a origem lá na Ásia Antiga, por ser uma região muito montanhosa e nasceu com o intuito de comunicação, as crianças logo adaptaram, né? E tem essa questão de você competir pelo espaço no céu, com coisa que muitas vezes muitos de vocês vão reprovar, e com razão, por conta de inúmeros acidentes que a gente já viu por aí, mas tem essa questão de ter a linha com o cortante e um vencer o outro num desafio de laça no céu, né? Aí já entra também o caráter mais competitivo dessa brincadeira, né? Uma simples brincadeira de pular corda envolve o cântico folclórico, legal, mas muitas vezes ela é colaborativa quando a gente brinca em grupos, né?
Há um espírito de equipe ali quando as crianças estão pulando corda, os professores de educação física que o digam em grupo, porém existem várias formas de tornar esse jogo competitivo, né? O simples jogo de pular corda ele pode se tornar competitivo de acordo com as regras que as crianças estão ali na hora vão estar alternando para que essa brincadeira tenha ritmos e dificuldades diferentes. Jogar bolinha de gude. Tá aqui os rapazes brincando de bolinha de gude, assim como a brincadeira de peão também tem uma cela, que no Brasil a gente usa muito triângulo, né? Mas de qualquer forma é uma competição em que um vai tentar tirar a bolinha do outro de dentro da cela para ganhar as bolinhas que ele conseguiu tirar. Já a peteca, mais uma brincadeira folclórica, tem um caráter colaborativo, né? Todos têm a intenção de não deixar a peteca cair no chão, não deixar a peteca cair, né, equipe? Mas porém, contudo, todavia, pode se tornar uma brincadeira competitiva também, se for feita em duplas, por exemplo. Aqui a gente tem a brincadeira da queimada, tem tanto o espírito de competição quanto o espírito colaborativo envolvendo toda essa brincadeira de queimada. Também pode ter suas regras alternadas, pode ter os seus objetos, no caso aqui a bola para queimar, ela pode ter uma variedade de acordo com a criatividade de cada professor aí dentro da unidade escolar, né? E o componente que ele faz parte, porque estou falando aqui sobre brinquedos e brincadeiras, aí muitas vezes podemos pensar, poxa, mas eu não sou professor de educação física. Isso não impede que a sua aula seja divertida também, que você faça uma aula no ambiente externo, né? Desde que o seu planejamento, você consiga conectar os objetos de conhecimento que você está trabalhando dentro de uma determinada aula. Qualquer uma dessas brincadeiras pode estar se associando a esse objeto de conhecimento, tornando aquele aprendizado muito mais significativo. Uma das brincadeiras mais clássicas do folclore brasileiro está aqui, ó, a amarelinha. Muito, muito, muito legal brincar de amarelinha, né? Ela pode ter várias formas diferentes, a gente pode desenhar no chão a amarelinha de várias formas diferentes, com diferentes níveis de complexidade para se brincar, uma simples brincadeira folclórica, né? E o que é legal no folclore é que aqui, por exemplo, tem a que muitos chamam a brincadeira da mula, né? Outros, mãe da mula, e aí dependendo da região do Brasil, essa brincadeira vai ter um nome diferente, sela, pula-sela. Isso, gente, vai acontecer com tudo que envolve folclore, né? Vamos supor, o pipa em uma determinada região do Brasil é papagaio, na outra ele tem o nome de quadrado, assim como qualquer uma dessas brincadeiras. Eu não quero me aprofundar nisso para não perder o foco em relação à gamificação, mas é bem por aí que acontece. Essas brincadeiras são disseminadas, assim como tudo que é folclórico, né? Os pratos típicos, a culinária, a medicina popular, ela ganha um nome diferente em determinada região do Brasil, e assim mesmo que são as coisas folclóricas, porque é um conhecimento que vem sendo transmitido de geração em geração, e isso acaba alternando, né, a sua nomenclatura. Olha só, aqui nós temos o jogar e jogar e jogar com os jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro que amplificam o pensamento computacional, vamos pensar assim, né? Porque ainda assim nós temos a questão dos comandos, e cada um tem as suas regras específicas. É possível estar criando jogos de tabuleiro juntamente com os estudantes, criando nossos próprios tipos de dominó, criando nossos próprios tipos de jogos de tabuleiro com pinos, dados, cards ou cartas, né? Isso vai variar bastante de acordo com a criatividade de cada docente. Eu particularmente trabalhei inúmeras vezes em sala de aula jogos de tabuleiro, onde eu permitia ao estudante estar criando um jogo que não existia, de acordo com algo que o estudante gostava muito mesmo, assim, né? Um exemplo, tinha alguns estudantes que eram super fãs do Harry Potter, e aí nós criávamos um pedaço de madeira, utilizando vários materiais recicláveis, papel cartão, color set,
papel craft, cartolina, recorte, colagem aos montes para criar um jogo em que o andar das casas dialogava com o que está escrito nos livros, né? Esses alunos eram muito fãs, então eles sabiam os nomes das magias, os nomes dos lugares e tal, então possibilitava que esse jogo tivesse essa conexão. E aí cada estudante vinha com aquilo que ele achava mais interessante. Eu, particularmente, quando trabalhei essa atividade gamificada offline, desplugada, eu vim com a seguinte ideia: gente, vamos fazer aqui o jogo do trânsito. Eu percebo que a comunidade tem uma problemática do trânsito aqui, aos arredores, né? Principalmente na entrada e saída dos estudantes. Vamos criar um jogo, que é o jogo do trânsito, onde nós vamos explorar as regras de trânsito para que os carrinhos possam estar se locomovendo pelas casinhas, chegando no seu objetivo final, onde tem um vencedor e tudo bem. E aí, a partir desse jogo, os estudantes vinham, né? Criaram lá o jogo do trânsito, mas a partir daí eles já queriam fazer com algo que eles dominassem, assim, né? Algum anime que eles dominam mais, algum tipo de música que eles gostam muito. Determinado aluno é muito fã de um seriado específico, ou de uma trilogia de filmes, ou algum autor de livros que está na boca dos jovens de hoje em dia, que é algo assim bem tradicional para eles. E aí a gente criava essas atividades desplugadas, na maioria das vezes trabalhando com jogos de tabuleiro, como no slide anterior, né? A gente tinha visto aqui que tem a questão da amarelinha, um jogo, mas que envolve um ambiente ao ar livre, né? O movimento do corpo dos estudantes. Esses jogos não tem que ficar preso a um tabuleiro especificamente, vai de acordo com a necessidade de cada docente. Ele pode estar acontecendo ao ar livre, ele pode estar acontecendo com um tabuleiro que não é quadrado especificamente, ou retangular, né? Não vamos nos prender às formas que já foram passadas para a gente aí de geração em geração com o que a gente consumiu, que chegou para nossas gerações culturalmente. Mas assim, tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs. TDICs são tecnologias que têm o computador e a internet como instrumentos principais e se diferenciam das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, pela presença daquele D mágico que eu disse para vocês aí anteriormente, a questão do digital, né? Vamos lá? Tecnologia digital relaciona-se diretamente com o uso da internet, como afirma Vani Moreira Kense. As mudanças em nossos relacionamentos, no trabalho, no lazer, nos cuidados com a saúde, nas comunicações, mudanças rápidas que apresentam velocidade na criação e obsolência de novas tecnologias digitais e tem mudado a nossa cultura. Em menos de 15 anos, a internet faz parte de nossa intercomunicação, de nossas ações cotidianas. Realmente nós estamos vivenciando uma mudança de comportamento em todo o planeta. A gente pode afirmar que realmente é uma mudança de era que aconteceu diante dos nossos olhos. Para trabalhar com a TDIC, como na TPC anterior, a gente focou aqui, né, duas plataformas gamificadas que exploram a questão das tecnologias digitais de informação e comunicação, que são o WordWall e o Kahoot. Vamos dar uma olhada neles? Mais uma olhada? Na nossa ATPC anterior, nós exploramos lá a perseguição do labirinto. Para quem não assistiu a nossa última ATPC, primeira parte sobre gamificação, assistam. Lá a gente tem aquele jogo tradicional do Pac-Man, que é o popular Come aqui dos anos 80, né? Um jogo que tinha disponível para o console do Atari, e aí futuramente ficou disponível em vários fliperamas em vários países do mundo, né? E nós temos como programar um jogo de perseguição no labirinto com um bonequinho que vai buscar a casinha correta para vencer o jogo, de acordo com as situações de aprendizagem que você, professor, está desenvolvendo aí dentro da sua unidade escolar.
Nesse mesmo dia, nós falamos um pouquinho também sobre o WordWall ainda, né? E como criar uma cruzadinha digital para o aluno ali no próprio celular, através da leitura de um link ou da leitura de um QR Code, ele consegue estar resolvendo uma cruzadinha que foi elaborada por você, professor, né? Só que digitalmente, aquela cruzadinha que a princípio era feito manualmente na lousa, a gente pegava a régua, media direitinho qual era o tamanho de cada casinha, muitas vezes até proporcionava ao estudante desenhar essas casinhas, alguns imprimiam no mimeógrafo, outros futuramente já vem com a questão da informática, já fazendo as casinhas no Word ou no Excel, os programas que podiam estar editando uma cruzadinha para que ela saísse impressa e facilitasse a sua vida aí dentro da unidade escolar. E agora a gente tem a possibilidade aqui, através do WordWall, de fazer palavras cruzadas através da resolução digital desse programa. Vamos dar continuidade aqui. Dessa vez eu vou estar compartilhando. Nós estamos aqui nas minhas atividades. Abrimos a página inicial do WordWall, né? A gente vê. Essa aqui é a brincadeira do Abra a Caixa. Nós temos uma caixa aqui, vamos colocar para vocês verem. Eu já programei ela direitinho para facilitar a edição aqui diante de vocês, né? Então, eu vou colocar a página em português para facilitar um pouco. E nós estamos na TPC Gamification parte 2. Abra a caixa. Aí, como vocês podem ver, tem que tocar em uma das duas caixas para abrir e descobrir qual que é o conteúdo que tem dentro delas. As perguntas que vocês vão ver aí, eu editei uma por uma, coloquei as imagens à disposição para vocês aí. Vamos ver o que está escrito na primeira. Olha só. Qual videogame que se tornou popular no início dos anos 80? Tem uma imagem aqui. Qual foi o videogame que se tornou popular no início dos anos 80? A gente tem apenas 17 segundos. Foi o Super Nintendo? Mega Drive? Master System? Xbox? PlayStation? Ou foi o Atari? Vamos ver qual deles é? Yes! Foi o Atari. Então aqui, cada um é só um exemplo, né, para a gente descobrir e também fazer essa conotação de que realmente foi o primeiro console que se tornou popular, ou seja, chegou a toda a população do planeta, né, nesse início dos anos 80 aí. E vamos ver qual que é a próxima pergunta. Gamificação ou gamification nas aulas significa, olha, nós tínhamos 30 segundos, temos apenas 24. Jogar videogame o dia todo, apenas competição, puro entretenimento, dinamismo nas aprendizagens, aprendizado individualizado, não é recomendado. Qual dessas aqui vocês acham que é o certo? Eu vou na alternativa D, dinamismo nas aprendizagens. Legal. Como eu demorei para responder muito a pergunta, a pontuação acaba ficando menor. Quanto mais rápido responder, mais pontos é possível a gente estar ganhando, certo? Eu tenho as duas perguntas, né? Pode ter mais perguntas ainda. Qual foi o videogame que se tornou popular no início dos anos 80? Eu respondi certo aqui, Atari. E gamificação nas escolas significa dinamismo nas aprendizagens. Então, esse é o WordWall, né? Acabei de mostrar para vocês. Essa é a atividade Abra a Caixa. Nós temos diversas outras possibilidades aqui no WordWall.
Tem um questionário, que vem em forma de quiz, a perseguição no labirinto que fizemos na última TPC. Essa aqui do avião é bem interessante também, eu posso até estar mostrando um pouquinho para vocês a atividade do avião. Tem um aviãozinho, né? E aí, qual foi o videogame que se tornou popular no início dos anos 80? Ele já pegou as mesmas perguntas. Foi Master System? Ah, não foi o Master System. Xbox? Não! O avião vai bater. Foi o Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation. E aí começa a se repetir, ó. Tem que procurar a resposta certa. Atari! Ei! Ganhei! Olha só. Gamificação nas escolas. Percebam que a pergunta apareceu embaixo. É apenas competição? Não. Aprendizagem. Adoro estudar sozinho. Não era essa a resposta correta. Vamos, avião. Puro entretenimento? Não. Não é recomendado? Não. Dinamismo na aprendizagem? Isso, dinamismo. Certo! Consegui. Agora eu vou pedir para ele mostrar a tabela de classificação. Vou colocar aqui como Daniel Marques. Se você quiser me desafiar no avião aí, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você tentar responder e ganhar mais pontos do que eu aí nessa TPC, tá bem? Então tá aqui, ó, Daniel Marques. Desafio você, professor, a fazer esse aviãozinho aí e ganhar mais pontos do que eu, tá bem? É isso. E aqui nós temos as minhas atividades que eu já desenvolvi aqui no WordWall, né? Abra a caixa, os gêneros cinematográficos, ou seja, as palavras cruzadas, aquela cruzadinha que a gente fez na última TPC. Também na última aula de trabalho pedagógico coletivo que tivemos na semana retrasada, nós fizemos aqui essa perseguição no labirinto, né? O famoso Pac-Man. E é isso. Quando a gente vem aqui, ó, no Outlook, tem aqui esses pontinhos do lado, que significa que são os recursos do Office 365. E aí, tradicionalmente a gente usa o Outlook para e-mail, o OneDrive para compartilhar documentos, a gente utiliza as planilhas do Excel, escrevemos bastante no Word, as nossas apresentações que usamos nos PPTs aí, o PowerPoint, né? Eu gosto muito do OneNote, tudo que eu trabalho em relação a vídeo eu tenho guardado aqui no meu SharePoint. O Teams é a melhor plataforma para a gente estar se reunindo, conversando com um número elevado de pessoas, bacana para fazer reuniões de pais e mestres. E temos os formulários, né, quando a gente precisa da opinião pública ou precisamos colher dados e obter dados quantitativos ou qualitativos da nossa comunidade. A gente trabalha aqui com o Microsoft Forms, também tem ele disponível na Google, né? Sway é incrível, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o Kahoot. Quando a gente voltar a conversar, eu vou apresentar um pouco mais sobre o WooClap, que também é possível fazer aulas gamificadas que são maravilhosas. Mas aqui a gente vai estar trabalhando com o Kahoot, vamos ver. A princípio a gente já coloca a página em português para facilitar o acesso, né? Eu vou me conectar aqui. Então ele vai pedir para eu entrar com o meu e-mail. Eu vou pedir para ele colocar o meu e-mail da Microsoft. Vou entrar com o meu nome aqui, onde já vão ter algumas das minhas atividades que eu já trabalhei anteriormente, né? Na biblioteca, onde tem as atividades que eu acabei desenvolvendo. Então aqui nós tivemos algumas atividades gamificadas, atividades referentes ao aprender juntos, de matemática. Bom, voltando aqui, vamos ver esse jogo aqui de gamificação. Aqui é um quiz em relação à programação. Eu fiz a programação aqui, temos um quiz, qual o significado da sigla TPC, verdadeiro ou falso, que é Dignidade Íntima, é um programa que cuida da saúde e higiene pessoal das nossas estudantes, e o quiz como Viva São Paulo é. Então aqui nós temos essas três possibilidades aqui. Vamos iniciar para ver como fica.
Então, por exemplo, eu estou com meu celular aqui agora, o professor foi lá e colocou na tela, né, o PIN do jogo. PIN do jogo significa que é o código que vai ser necessário para que os estudantes da sala de aula entrem nesse jogo. Então, eu vou com o meu celular aqui fazer a leitura do código, QR. Automaticamente eu entro no jogo. Dá para fazer em equipe quando alguns estudantes não têm celular. Aí ele pode estar jogando com um coleguinha também, olha só. Entrou aqui a equipe Daniel Marques. E aí ele vai esperar que entrem outras equipes e elas vão competir. Quiz. Qual o significado da sigla ATPC? Aula de trabalho pedagógico coletivo, ata pedagógico complementar, hora de trabalho pedagógico complementar ou aula de curso, professor e grupo. E aí as pessoas vão ter esse tempo que tá falando aí na tela para responder no próprio celular. Quando acabar o tempo, vamos para a próxima. Todo mundo na sala vai estar esperto e aí o professor vai avançar aqui para a próxima pergunta. Vamos avançar. Dignidade Íntima é um programa que cuida da saúde e higiene pessoal das nossas estudantes. Verdadeiro ou falso? É uma afirmação verdadeira ou é uma afirmação falsa? Existe isso, dignidade íntima? Então aqui, ó, tá respondendo no meu celular, né, as equipes, né, que vão estar em sala de aula vão estar respondendo no meu celular também. Faz de conta que eu não tenho esse programa de dignidade íntima respondendo por mim. Tempo esgotado, ó, eu esperei passar todo o tempo e não deu tempo de assinalar a resposta, fiquei com 0. Isso não foi legal. Vamos ver se tem mais uma? Vamos lá, quiz. Olha aqui, a pergunta 3. Discutam a resposta. O Conviva SP é... Aí, de repente, já começa na tela. 20 segundos, essa é um pouco mais rápido. É um programa de aprendizagem contínua, programa de inteligência socioemocional, programa de convivência na escola, ou é um programa de melhoria da comunidade? Eu acho que é esse vídeo aqui. Certo! Dessa vez eu consegui. Bacana. E é isso aí, gente. É assim que a gente faz uma atividade de quiz gamificada no vários tambores. Muito bem, é isso aí. Também vou estar deixando aí na descrição para vocês, tá bom? Muito bem, é isso aí. Vou voltar aqui na biblioteca. E tudo bem. E é isso aí, gente. Essa é a nossa aula de trabalho pedagógico coletivo. Eu preparei com muito carinho aqui para vocês, né? Referente à gamificação. Um assunto incrível que traz engajamento dos estudantes. As aulas, elas vão ficando cada vez mais interessantes, cada vez mais atraentes, assim. A participação é sempre muito intensa, né? Vale realmente a pena trazer essas ferramentas e recursos tecnológicos para estar enriquecendo aí as atividades dentro do cotidiano escolar, tornando cada vez mais agradável, né, a convivência e o relacionamento entre professor e aluno, né? Tenho certeza que desenvolvendo atividades com plataformas gamificadas, vocês só têm a ganhar e os seus estudantes ainda mais. Eu deixo um abraço a todos que estiveram aqui presentes nessa ATPC e até a próxima. Tchau!